que a ignorância ela é um efeito e não a causa da desinformação. Que a ignorância ela é justamente o objetivo de quem produz a desinformação. Hoje sobre o bebê reborn. Não, mentira. Claro que não. Fake news. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Hoje eu vou ter a honra de ter uma convidada que não só é queridíssima, como é uma pessoa referência na área dela, que é a Catarina Chagas, que estuda divulgação científica já há muito tempo. Eu vou deixar ela falar um pouquinho mais sobre ela e as coisas que ela vem fazendo. Ciência não é um tema fácil. Eu sei que a maior parte dos clínicos, a maior parte de vocês que trabalha com ciência todos os dias, ou deveria trabalhar com ciência todos os dias, não tem letramento científico, não tem formação científica específica. Então, realmente fica uma coisa muito nichada ali. Só um pessoal que está entendendo aquela história, e acho que a gente precisa urgentemente democratizar um olhar sobre ciência e trazer cada vez mais para a nossa prática profissional um olhar sobre ciência. Conta um pouquinho para as pessoas, assim, desde o que é divulgação científica, sua trajetória. A minha trajetória, na verdade, começou com a formação em jornalismo. Então, eu sou jornalista formada pela UERJ. E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei na área de jornalismo científico e divulgação científica. Em alguns momentos da minha vida, isso teve a ver com ser repórter de ciência, escrever matérias sobre ciência. Em outros momentos, teve a ver com trabalhar em instituições de pesquisa. Então, trabalhei na Fiocruz, por exemplo, no Instituto D'Or. E hoje eu trabalho numa universidade aqui no Canadá, que chama Queen's University, que fica em Kingston, em Ontário. Mas sempre nessa área. Divulgação científica, para mim, é um termo que eu chamo guarda-chuva, porque é um termo que engloba muitas coisas diferentes, né? Para mim, divulgação científica tem o propósito de tornar a sociedade mais próxima da ciência. Mas as ferramentas ou os canais pelos quais isso acontece são muito variados. Então, pode ser por meio do jornalismo, né? No jornal, na internet, na televisão, mas pode ser também por meio de espaços não formais, né, nas redes sociais, ou pode ser nos museus de ciência, ou pode ser, de repente, com um jogo que você desenvolve que fala sobre ciência. Então, assim, podem ser... Divulgação científica pode significar muitas coisas diferentes. E acho que é isso. O objetivo principal é pegar a sociedade que está aqui, a ciência que está aqui, e tentar trazer o mais próximo possível uma coisa da outra. E outra coisa que eu acho muito importante para mim, no meu conceito de divulgação científica, obviamente não estou sozinha, mas não posso dizer que é consenso, mas não estou sozinha, é que divulgação científica é uma comunicação que não é unidirecional. Né? Então, quando a gente fala de divulgação científica, a gente está falando de diálogo, né? De engajamento de verdade. É diferente de uma posição assim, eu sou autoridade e você tem algo a aprender, então eu digo para você o que você tem que saber. Eu acredito numa divulgação científica que é mais complexa que isso, né? Que é mesmo uma situação de diálogo. Eu acho que, independente da área onde a gente trabalha, a gente tem que tomar decisões no nosso dia a dia que podem ser informadas pela ciência. Então, assim, você decide todo dia, e eu não estou nem falando de tomar decisão para os outros, que às vezes é esse o caso, mas para você mesmo, né? Você decide o que você vai comer, você decide quanto você vai se esforçar para fazer atividade física, por exemplo. Você decide se no supermercado você vai comprar um alimento que é orgânico ou que não é transgênico, ou que você escolhe, né, essas coisas. E essas escolhas todas, elas podem ser informadas pela ciência. E também quando você está fazendo escolhas pelos outros. De repente, você tem filhos, você tem que decidir se eles vão tomar vacina ou não. Ou você está cuidando de um paciente, você vai tomar uma decisão, né, sobre como vai ser o tratamento daquela pessoa. Ou você está, sei lá, numa posição em que você toma decisões por um coletivo, né, numa posição em que você influencia decisões da comunidade onde você está. E para tudo isso, você pode usar a ciência. A ciência não é a única coisa que você pode usar, mas é uma das coisas que pode informar as suas decisões. Como é que essas informações de ciência vão chegando? E aí eu estou falando de tempos difíceis, né? Então, assim, fala um pouco para a gente de como é que isso costumava ser, como é que isso chega no bebê reborn. Né? Eu acho assim, se você parar para pensar como que se transmitia informação antigamente, pensa, sei lá, 200, 300 anos atrás, como que isso acontecia e como que era
difícil você fazer chegar a informação a certas pessoas, né? Então, por exemplo, se você quisesse publicar um jornal, você tinha que ter acesso, né, ao meio de produção daquele jornal. E não era uma coisa simples. E não bastava produzir o jornal, tem que fazer o jornal chegar às pessoas. Então, todo esse processo de transmissão do conhecimento era muito custoso e fazia com que apenas determinados setores da sociedade fossem capazes ou tivessem os meios de produzir essa informação que vai chegar nos outros. Nessa situação que a gente está hoje, que está todo mundo nas redes sociais, que todo mundo tem acesso à internet, ficou muito mais fácil. Então, qualquer pessoa pode abrir uma conta no Instagram ou uma conta no YouTube e começar a produzir conteúdo. Não é que antigamente não existia gente espalhando informação falsa. Não é que as fake news são um fenômeno novo, mas foram potencializadas pelo ambiente em que a gente vive hoje, né? Que a internet é esse mundaréu sem fim que você tem acesso a todo tipo de conteúdo o tempo todo. E quando a gente adiciona as redes sociais, essa situação se complexifica ainda mais, né? Porque tem a questão dos algoritmos e de você ser sempre atingido pelos conteúdos que vão meio que ao encontro das coisas que você vê e procura. Então, a gente está lidando com esse cenário em que muita gente é capaz de produzir, as coisas viralizam muito rápido, né? E as redes sociais são construídas para que isso possa acontecer. E aí o que a gente vê é que as pessoas ficam diante daquele mundaréu de informação e é muito difícil você filtrar o que é confiável, o que não é, em que você pode acreditar, em que você não deve acreditar. Então, eu acho que essa insegurança, assim, a gente está sentindo muito atualmente, né? E uma impressão que é muito comum entre as pessoas que são muito especialistas no que elas fazem é que elas pensam assim, olha, vamos pegar o caso da pandemia, tá? E das vacinas, por exemplo. As pessoas, elas só não querem tomar vacina porque elas não sabem tudo que eu sei sobre vacinas. E elas não sabem tudo que elas... Não têm a educação... A gente gosta muito de falar isso no Brasil. Acho que a gente tem essa cultura, assim, de falar, porque se a gente fosse uma sociedade mais educada, a gente não teria esse problema. E quando a gente vai para estudos dessa área de divulgação científica, a gente vê que não é tanto assim, não é tão preto no branco. Por exemplo, tem muitos estudos... Na educação é qual? Não, o que eu quero dizer é o seguinte, não quero dizer, obviamente não, continue, é importante, continue. Pelo amor. Mas eu estou dizendo é o seguinte, não adianta você despejar nas pessoas a informação e esperar que isso vai fazer com que elas mudem as atitudes delas. E acho que o que você está dizendo é muito relevante, assim, você estava falando, eu fiquei pensando, claro, né? Na sexualidade é exatamente isso. A gente tem dados muito claros que mostram que crenças distorcidas sobre sexo, que é principais fatores de risco para todos os problemas sexuais, desde violência sexual até disfunção sexual, enfim, não guardam muita relação com a educação. Uhum. Então, você pode ser muito educado e você ir buscar a cura gay para o seu filho. Apesar de que se você der um Google em 2 minutos, você descobre que não é o caso, não é eficaz, é antiética, é tortura, enfim. Mas as pessoas ainda assim vão fazer. Por outros motivos. Tem a ver com os seus valores, de repente com a sua religião, né? Exatamente. E acho que isso é um ponto fundamental, porque aí, bem objetivamente, uma das principais intervenções que se faz em terapia sexual é psicoeducação. Uhum. Você jura que funciona pouco? Assim. Cara, eu fico pensando assim, não dá para você só despejar os seus dados, ou o seu conhecimento, ou as suas certezas em cima do outro e esperar que ele vai falar, nossa, você tem mesmo razão, agora eu vou mudar toda a minha vida só porque você falou isso. A gente precisa, e eu estou num grupo privilegiado aqui para falar isso, porque vocês são pessoas que lidam com essa conexão humana, né, entre um terapeuta e um paciente, mas é justamente a conexão que a gente precisa, é entender qual é o
o contexto daquela pessoa, por que ela tem as atitudes ou as crenças que elas têm e como que a gente trabalha juntos para construir novos conhecimentos, mas não é simplesmente você jogar em cima. E dá trabalho mesmo, fazer comunicação e divulgação científica bem feita dá trabalho mesmo. Exige você entender muito bem a sua audiência para você escolher as melhores estratégias. E aí tem ferramentas que você pode usar para isso, né? Uma delas é o que você faz aqui, de você fazer uma live e deixar aberto para as pessoas comentarem, mandarem perguntas, ou se você tem, como você tem o seu canal no Instagram, onde as pessoas têm a oportunidade de interagir com você, isso é uma forma de escuta. Daqui a pouco, uma coisa que ou é irrelevante passa a ser o tema que mais se fala no Brasil, ou que era uma ideia ali e que foi virando alguma coisa que as pessoas estão tratando no consultório. Por exemplo, vício em pornografia. Acho que a gente tem que ser um pouco menos inocente em observar por que certas coisas são, de repente, a pauta do momento. E pensar que pode ser que exijam interesses, né, por trás. Estou falando que o interesse é a sua tia no WhatsApp que quer colocar a agenda dela no grupo da família. Mas pensa em quem é a origem, né? Pensa na origem dessas fake news, né, dessas matérias sensacionalistas que tentam desviar o foco das coisas realmente importantes que estão acontecendo. Não é por acaso, né? Então, eu acho que a gente, quando a gente vê essas coisas que explodem, assim, eu estou até agora admirado com essa história de bebê reborn. Eu moro no Canadá, nunca ouvi falar de bebê reborn no Canadá. Aí, de repente, porque nas minhas redes sociais tem um monte de brasileiro, né? E eu sigo um monte de páginas de brasileiros, que tá todo mundo falando sobre isso. Afinal, é sobre isso que a gente tem que gastar o nosso tempo? Assim, é esse que deve ser o foco da nossa atenção? Quais são as coisas que a gente deveria estar realmente discutindo que a gente não está? Porque a gente está perdendo tempo falando de bebê reborn, né? Então, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Tem um pesquisador muito importante dessa área, que chama Yuri Castelfranc, ele é lá da Universidade Federal de Minas Gerais. E teve uma live que eu vi dele, que ele falou uma coisa muito interessante, que ele falou assim, que a ignorância, ela é um efeito e não a causa da desinformação. Que a ignorância, ela é justamente o objetivo de quem produz a desinformação. Eu acredito em você falar com muita clareza o que é aquilo que a gente consegue responder por meio da ciência, o que é que a gente não consegue. Com a certeza, claro, de que os anos vão avançando, a gente vai fazendo mais pesquisas, a gente vai encontrando novas respostas e a ciência se constrói dessa maneira, né? A gente se constrói em cima de tentamos uma coisa, não funcionou, vamos tentar uma outra coisa para ver o que funciona, avaliar o que é mais eficiente, o que é mais eficaz. Então, é assim que a ciência funciona. E a gente deveria comunicar isso justamente para que as pessoas se sintam mais confortáveis num lugar de repente, alguma coisa deu errado, né? De repente, a gente descobriu que não era bem assim, que era um pouco diferente do que a gente estava pensando. Se você lê um paper de 2021, você olha e fala, meu Deus, a pornografia é um problema no mundo. Quando você lê as revisões sistemáticas, meta-análises que foram feitas de todos esses papers, você descobre que sim, aumentou o consumo de pornografia, mas que isso não guarda relação com nenhum dos problemas da sexualidade que a gente está acostumado a ver por aí, que eles são os mesmos que eles foram, e que a pornografia é muito mais consequência desses problemas do que causa. Mas isso é uma coisa muito legal que você falou assim, você olha um paper e você pensa, uau, que problema. Você olha uma revisão sistemática e você bota aquilo em contexto, né? Nenhum estudo ou nenhum artigo, por melhor que seja, ele pode ser maravilhoso, sensacional, o melhor artigo de todos os tempos. Nenhum artigo vai contar toda a história sozinho. Então, você precisa ser capaz de colocar as coisas em contexto, né? E eu acho que a forma para a gente se sentir mais seguro fazendo essas coisas é, primeiro, fortalecer a nossa própria educação científica, né? O nosso conhecimento sobre a ciência. E saber as fontes que são confiáveis, que são aquelas onde você pode ir, e se alimentar delas constantemente. Se possível, não apenas quando um assunto explode nas redes sociais. Se você não entende, mas você conhece alguém que entende?
você sempre pode confiar. Essa coisa da figura de autoridade, assim, né? Ela sempre vai existir. E às vezes é para o bem, né? Então, assim, se você conhece uma pessoa que é um especialista, ali sardinha da sua área, que você vai lá e de repente, essa pessoa em quem você confia, que você sabe que tem um trabalho sério, você acompanha a produção dessa pessoa, de repente ela vai ser uma ferramenta muito útil para você filtrar esse mundão de informação que tem por aí. Quando aquilo parece muito sensacionalista, muito conspiracionista, para mim é motivo de desconfiança. A gente estava falando um pouco antes de começar aqui sobre a história do livro. O que os seus psiquiatras não se contam. Cara, esse título, para mim, é título de teoria da conspiração. Entendeu? Que é assim, você... É uma estratégia muito usada pelos criadores de desinformação. É criar esse medo de que tem alguma coisa muito bizarra acontecendo e ninguém quer que você saiba, mas aí esse salvador da pátria vai te oferecer toda a informação que você precisa. Se eu vejo isso se formando, para mim, liga um alerta vermelho aqui. Mas isso que você falou é importante. Então, assim, não é só o título, mas é essa narrativa de que existe uma conspiração de pessoas que, enquanto você dorme, elas estão ali. A indústria farmacêutica. Os psiquiatras, eles se reúnem para decidir o que eles não querem que você saiba. E aí eles vão, e eu sou a pessoa, o meu livro, o meu... Porque tem sempre esse discurso, né? Tem o mundo tentando te derrubar, e tem o salvador da pátria, que sou eu, que vou te dizer como fazer todas as coisas. Eu acho que isso... Que mais que a gente desconfia? Me ajuda aí a pensar. Vamos pensar. Coisas práticas, né? Cara, eu desconfio de quem sabe tudo e só tem verdades. Eu desconfio de quem... Talvez isso seja o mesmo, mas assim, de quem não admite o que não sabe. Eu desconfio de quem tem medo de dialogar com outras pessoas, no sentido de não, isso aí não tem nada a ver, não vou nem considerar, não vou nem ler, não vou nem dialogar. Eu não confio nessa postura. Pensando aqui se eu consigo pensar em outros sinais de alerta. Talvez eu possa trazer um que me aparece aqui, que é assim, existe um problema e essa é a solução. Sabe? Então assim, olha, você tem uma disfunção erétil, compre mete bala. Eu tenho duas outras que eu acho que podem ser úteis para guiar a gente nessa avaliação do que é confiável ou não. É desconfiar, e não estou falando necessariamente porque é errado, ou porque é ruim, ou porque é de má qualidade, mas desconfiar dos conteúdos que reafirmam as nossas crenças. Porque a gente sempre quer acreditar neles, né? O ser humano gosta de validação. Então, se é um negócio que diz exatamente aquilo que você está pensando, mas não tinha muito bem um referencial, eu acho que é um motivo para desconfiar. Pode ser que você vai investigar e vai descobrir que tem fundamento, melhor dos mundos, você estava certo, beleza. Mas pode ser também que você acredite porque você estava querendo muito acreditar, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. E a outra coisa, quando a gente está falando das autoridades, que a gente falou, de seguir a pessoa em que você confia, não sei o quê, ninguém é uma autoridade em todos os assuntos. É impossível ser um especialista em todos os assuntos. Então, aquelas pessoas em quem você confia, que gosta de seguir o conteúdo e tal, elas estão falando de um tema em que elas realmente têm expertise e têm, né, o conhecimento, a estatura para comentar aquilo, ou de repente, uma pessoa que você gosta muito por outros motivos, sei lá, porque é um ator que você acha muito bom, ou um cara que, de repente, foi num desses programas de debate, assim, e aí você gosta muito do jeito que ele fala, mas conectar a pessoa com o que ela está falando, né? E ver se essa relação aí é coerente. Essa pessoa está falando da área de expertise dela, ou ela está falando
né, de uma outra. Por exemplo, eu sou uma pessoa da área de divulgação científica. Eu não sou uma pessoa da terapia cognitiva sexual. Então, assim, eu não tenho autoridade para falar desse assunto. Até aqueles golpes de telefone, assim, né? Ah, tô aqui, sequestrei seu filho. Por que a gente cai? Porque mexe com essas coisas, né? Então, se você está falando aí, o vício em pornografia vai destruir a próxima geração de adolescentes que estão crescendo, expostos, não sei o que, tarará, e você tem um filho adolescente em casa, eu totalmente entendo esse pânico, entendeu? Eu totalmente entendo. Então, eu acho que a gente tem que estar ciente disso, do que mexe com a gente, né? De quais são os nossos medos, porque a gente chega diante da informação com isso, né? A gente chega com a gente inteiro, faz parte do processo. Talvez a gente possa fazer isso. Me define aí o que é fake news, porque a gente fala muito disso, né? Mas fake news é o quê? Nessa época de pós-verdade, sim. Olha, eu entendo fake news como notícias que não são verdadeiras, veiculadas de propósito para causar desinformação. Por exemplo, você estava falando do vício em pornografia, vou puxar esse exemplo de novo. Um aspecto importante de como a gente faz isso é não ficar repetindo muitas vezes as informações erradas, mesmo que seja para dizer assim, tá errado por causa disso, disso, disso. Aí você vai lá e repete. E dizem também isso aqui, que tá errado por causa disso, disso, disso. Mas aí a gente tá reforçando, repetindo aquela informação falsa muitas vezes, né? Isso também contribui para que aquela informação se consolide na cabeça das pessoas, nos algoritmos, dos mecanismos de busca, das redes sociais. Então, quanto mais você dá atenção àquele assunto, mais você está reforçando aquele fenômeno, né? Uma última pergunta. Tá. Como que a gente faz para pautar conversas que sejam relevantes? Porque como a gente cria fake news, é a coisa, né, mais fácil do mundo. É só você inventar uma fofoca. Você chega num grupo, inventa uma fofoca, conta para a fofoqueira e aí pronto, foi. Isso é a técnica antiga. Hoje em dia você tem um robô que faz isso. Mas antigamente você contava para a fofoqueira, né? Tá. Mas como é que a gente pauta temas de ciência que o pessoal não tá, assim, que não vai dar tanto engajamento? Como é que a gente faz isso de uma forma interessante? Porque eu acho que esse é um desafio também, né? Assim, como é que eu falo, por exemplo, da importância, sei lá, da educação sexual, de uma forma que não seja pelo, precisamos combater o abuso, ou seja, não seja pelo medo, seja pelo todos os demais aspectos em que isso é relevante. Eu vou voltar numa coisa que eu falei lá no início, que é conhecer a sua audiência, conhecer o seu público. E pensar por que esse assunto é importante para essas pessoas. Qual é a diferença que esse assunto vai fazer na vida dessas pessoas. E é por aí que você começa. É aí que você convence as pessoas a consumirem o seu conteúdo. É quando elas percebem que existe um valor. E quando você trata a sua audiência com respeito, quando você não trata... Porque às vezes também tem muito divulgador científico que acha que está em guerra, né? Lutando contra não sei o quê. Mas aí, às vezes, é tão bélica mesmo a comunicação, sabe? Às vezes faz graça do que as pessoas acreditam, às vezes vai tratar com falta de respeito mesmo. Quem quer ser desrespeitado na comunicação, né? Não, você quer se comunicar com alguém que te leva a sério, com alguém que sabe das suas necessidades, com alguém que sabe o que é importante para você, né? E se você encontra isso num produtor de conteúdo, é o que vai fazer você seguir, né? Você saber que aquela pessoa está te oferecendo aquilo que você precisa, que você quer. Todo mundo quer saber como que viraliza. Como que faz, então, para o meu vídeo ter 1 milhão de acessos? Como que faz? Poderia, talvez, não se preocupar tanto com isso, mas se preocupar em estabelecer conexões verdadeiras com a nossa audiência, mesmo que seja uma audiência pequena, né? Porque eu acho que é desse tipo de conexão que as coisas começam a crescer. Quando a gente pensa em consultório, como é que você constrói uma intervenção? Você constrói a intervenção, a mesma intervenção, você molda ela para quem vai escutar, né? Para o teu paciente, para aquela intervenção emplacar. Porque senão não vai, né? Estou dizendo novidade para vocês? Não. Então tem esse
esse raciocínio que a gente faz, que eu acho que na questão da comunicação é bem semelhante quando você está me contando. Eu estou achando ótimo conversar aqui com uma psicóloga, porque, sei lá, às vezes um biólogo, um físico, eu tenho que convencer disso. Vocês já estão acostumados a fazer isso na prática de vocês, né? É aplicar numa situação diferente, mas é a mesma coisa.